É mais uma bomba nesse domingo. O governo Lula avisou oficialmente o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes que se ele viajar para os Estados Unidos, ele poderá ser preso por Donald Trump. Gente, que notícia inacreditável. É para abalar o meu, o seu, o nosso domingo de descanso. Quem é que estava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E agora, lá no governo Lula e no STF, já se fala até de risco de prisão de Alexandre de Moraes. Fica então aqui comigo até o fim para você entender essa notícia bombástica e já vai curtindo aqui com força o vídeo se você ficou feliz com a possibilidade cada vez mais real de o ministro Alexandre de Moraes ter que pagar por todas as ilegalidades que ele cometeu nos últimos tempos. E a liberdade de expressão no Brasil será avaliada pela Organização dos Estados Americanos. A OEA vai enviar integrantes da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para visitarem Brasília, Rio de Janeiro e também São Paulo. Segundo o comunicado oficial, o grupo terá encontros com representantes dos três poderes, do Ministério Público, profissionais da imprensa, representantes e plataformas digitais e organizações midiáticas e também dos direitos humanos. Ainda conforme o anúncio, qualquer pessoa pode encaminhar até o dia 21 de fevereiro informações relacionadas ao tema da visita para o seguinte e-mail: cidh, com S só, @oas.org. A missão vai começar em 9 de fevereiro e vai terminar no dia 14. Então vem aqui comigo para essa notícia aqui da Veja que eu vou mostrar para você. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, é inacreditável. Chega a dar uma aquecida no coração, não dá aí? Agora, bora ler aqui a matéria, ó. Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos devidamente informados ao Supremo ao ministro Alexandre de Moraes em caso de viagem aos Estados Unidos. Identificaram quais riscos? Da onde que veio isso? Eu vou dizer para vocês. Só pode ter sido do corpo diplomático dos Estados Unidos aqui no Brasil. Uma das coisas que os diplomatas mais fazem é conversar, trocar informações, inclusive porque informações de inteligência são essenciais na atividade diplomática, já que elas podem ser cruciais na hora dos países tomarem suas decisões, especialmente aquelas críticas que afetam milhares de pessoas. Embora a matéria não fale, eu aposto que isso aqui foi algo que foi soprado dos diplomatas americanos para aqueles brasileiros. Olha, avisa lá o Alexandre que a coisa tá feia para ele aqui nos Estados Unidos. O Trump não tá para brincadeira e o Elon Musk já tá com sangue nos olhos lá no Dodge. Basta você ver o que tá acontecendo com o desmantelamento da USAID. Bora então seguir aqui, ó. Olha o que a imprensa fala. Eu já vou criticar isso aqui, ó. Assim, o conteúdo, a substância é relevante, mas a forma que a imprensa tá falando aqui é absurda. Mas vamos ver, aí a gente critica. Parece conversa de maluco, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do STF poderia ser alvo de alguma decisão aloprada, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre as decisões de Moraes no Supremo. Ora, gente, como a imprensa brasileira é uma vergonha, não é? Olha só esse baixo nível de análise da revista Veja. Até parece que se o Donald Trump ou o Elon Musk fossem mandar prender o Alexandre de Moraes, seria porque eles foram influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre as decisões de Moraes no Supremo. Gente, isso aqui é desinformação. Revista Veja, isso aqui é desinformação. O Elon Musk e o Trump, eles não precisam disso, veja. Eles sabem das ilegalidades do Moraes. O Elon Musk, ele sentiu na pele. Alguém esqueceu, por acaso, aí, que o Moraes ele incluiu o Elon Musk não uma, mas 2 vezes em inquéritos ilegais e sigilosos no Supremo? Primeiro, olha lá, ó. Primeiro, ele incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Depois, ele mandou abrir um novo inquérito contra o Elon Musk para apurar uma suposta ameaça de Musk quando o empresário disse que ainda haveria o ministro Moraes atrás das grades. Algo que eu já vou mostrar para vocês aqui. Por acaso ainda esqueceram que Alexandre de Moraes ele inventou um tal grupo econômico entre Starlink e o X, tudo para poder ir lá e bloquear 30 milhões de reais a Starlink, uma empresa que nada tinha a ver economicamente ou juridicamente com o X? E vocês esqueceram que, por todos os relatos da imprensa, o Moraes ainda não devolveu essa quantia milionária para a Starlink?
Vocês esqueceram ainda, olha aí, ó, esqueceram ainda que o STF mandou intimar o Elon Musk por meio do X? Ele foi lá e fez um tweet intimando? Algo inacreditável, surreal, que não está previsto na lei no Brasil e jamais se cogitou no direito brasileiro? Você lembra ainda que o Moraes, no contexto da briga, do bate-boca com o Musk, ele fez isso aqui, ó. Acompanha aí, ó. Ele criticou aquilo que ele chamou de mercantilistas que tratam o Brasil como colônia. O Elon Musk ele não se esqueceu de nada disso, nem ele esqueceu das centenas de pessoas censuradas pelo Moraes e milhares de ordens ilegais que censuraram não só cidadãos brasileiros, mas também americanos. Censuras que são violações de direitos humanos e que podem sim gerar uma ordem de prisão contra o Moraes se ele viajar e pisar lá nos Estados Unidos. Bora continuar aqui? Olha lá. Ó. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se ele pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar de Lula. Ministro Moraes, vamos combinar o seguinte. Vai para os Estados Unidos, por favor. Vai lá. A gente confia no seu potencial. Pega um avião, ministro. Vai para Disney. Vai lá curtir suas férias. Vai lá arrumar alguma outra família brasileira para você bater boca aí no aeroporto e depois tentar intimidar com abusos em série quando ela chegar ao Brasil. O que você acha? Ou melhor, vai lá para Nova York. Vai para aqueles eventos chiques do Lide, do João Dória, em que você e outros ministros do Supremo vão. Vai lá com tudo pago, desde passagens aéreas de primeira classe até acomodações de luxo, para discursar para uma plateia de empresários brasileiros. Muitos que até confessaram ter corrompido centenas de políticos e fizeram acordos de colaboração premiada, como os irmãos Batista. Vai lá, ministro, vai lá que vai dar tudo certo, confia. Vida normal, vida que segue, é o que vocês chamam aí de normalidade institucional, não é? Continua então indo para esses eventos no exterior, mas vai antes lá nos Estados Unidos, que não vai acontecer nada, viu? Nadinha, vai lá. Afinal, você não fez nada de errado, né, ministro Alexandre? Você fez tudo certinho, seguiu a Constituição, seguiu a lei, os tratados e as convenções de direitos humanos que o Brasil assinou. Você nunca ultrapassou a linha, você salvou a democracia, não é, ministro? Então não precisa ter medo, né? Vai lá que a gente vai ficar acompanhando aqui do Brasil para ver como vai ser. E aí, você que está aqui, concorda comigo? Se você concorda que o ministro tem que viajar para os Estados Unidos, curte o vídeo, vai comentando aí e me conta isso agora. Conta isso agora, olha aí, ó. Olha aí, ó. Conta isso agora. Será que essa imagem aqui, ela vai se tornar realidade? Lembre desse tweet famosíssimo aqui em que o Elon Musk tweetou. Um dia, Alexandre, essa imagem de você na prisão será real. Marque as minhas palavras. Marque as minhas palavras. Eu só sei de uma coisa. Sem anistia, ministro Moraes. Sem anistia. Vamos lá. Sem anistia. É isso aí, não é? Sem anistia? Você concorda aí comigo? Curta então o vídeo aí e comenta sem anistia para o ministro Alexandre Moraes. Bora continuar aqui na matéria da Veja. Seria uma grande vitória para o bolsonarismo e o início de um grande carnaval midiático, segue esse mesmo interlocutor do governo Lula. Não surpreende vindo de alguém do governo Lula falar nesse tom. Agora, eu quero dizer para você, revista Veja, não ia ser uma vitória do bolsonarismo, ia ser uma vitória do Estado Democrático de Direito, ia ser uma vitória para o império da lei, ia ser uma vitória para os direitos humanos, ia ser uma vitória para a liberdade de expressão, ia ser uma vitória para o Brasil e para os brasileiros se isso acontecesse. Agora leiam aqui comigo esse comentário fantástico do Enio Viterbo no X, um advogado que tem uma pesquisa lá na Universidade de Coimbra só sobre os abusos do Supremo. Olha o que ele diz aqui, ó. Tá, mas e por que o governo Lula se preocupa com o risco de prisão do ministro Alexandre Moraes dos Estados Unidos? Se ele for preso lá nos Estados Unidos, é só recorrer. O ministro Alexandre Moraes pode ficar tranquilo. Se ele sofrer algum processo nos Estados Unidos, os seus advogados vão poder acessar o processo. Não vai ter uma denúncia genérica, nem uma sentença pronta anunciada pela imprensa. O juiz do caso ele não vai se encontrar com o presidente Trump fora da agenda para avaliar cenário, como os ministros do STF fizeram aqui com o Lula. O juiz do caso não vai em eventos do governo Trump. O juiz do caso não vai vazar partes do processo para a imprensa em troca de proteção contra críticas. Vejam, só estou dizendo coisas que não ocorreriam, porque é o básico em qualquer processo penal democrático. No Brasil, acontece a mesma coisa, obviamente. Obviamente, só faltou o parênteses, contém ironia. Bom, gente, a situação acabou de ficar muito, mas muito melhor e muito mais esperançosa pra gente. Mas como ainda não sabemos se o ministro vai ter coragem ou não de ir para os Estados Unidos enquanto durar o governo do Trump, ou se ele vai pular a viagem de férias na Disney, nas próximas férias deles pelos próximos 4 anos,
A gente precisa continuar a lutar aqui no Brasil para garantir uma vitória esmagadora da direita nas eleições de 2026. A gente precisa lutar e lutar com a devida preparação, e a principal arma é o conhecimento. Dalberto Piotto hoje conosco aqui no estúdio, seja bem-vindo. Piotto, informação então que um órgão da Organização dos Estados Americanos virá ao Brasil depois de denúncias da direita brasileira em relação à liberdade de expressão. Lembrando que essa será a primeira missão em território nacional aí desse braço da OEA. E aí até eu te pergunto uma dúvida, essa é uma prática recorrente desse órgão também em outros países diante de denúncias parecidas, Piotto? Paula, esse é meu ponto. A OEA não é a justiça que precisa ser provocada. Ela pode ficar fiscalizando os seus países membros e saber onde há erros. A Branca fez menção aqui sobre a reportagem do Christian Costa, que fala da Débora, por exemplo. Branca, me permite só citar a reportagem, está belíssima mesmo, embora dolorida. Diz assim, Débora, sobre a Débora dos Santos, não é a única a viver privada da companhia da família, dos filhos e do devido processo legal. Hoje o Brasil vive privado do direito básico constitucional da liberdade de expressão, consequentemente da liberdade de imprensa, e com jornalistas perseguidos. A OEA chegar só agora, antes de tudo, perdão, boa noite, Branca, mais uma vez, boa noite, Paula, Cauti, Alexandre, querido, seja bem-vindo, Ana Paula, querida, também seja bem-vinda, a todos que nos acompanham. O fato é que nós temos hoje, tudo é muito flagrante no Brasil, não é um caso em que vai demandar uma diligente investigação, buscando ali provas onde você terá dificuldade, não! A Organização dos Estados Americanos, nesse momento, para usar uma expressão do direito, está claudicando faz muito tempo. Há muito tempo ela já poderia ter se manifestado sobre o assunto. Bom que veio agora. Não gosto muito da expressão de tarde do que nunca, mas enfim, ainda bem que está chegando. Agora, de novo, a OEA não é um órgão como a justiça precisa ser provocado. Se bem no caso do Supremo, ele mesmo se autoprovoca, faz o que faz e atropela a Constituição. Para atropelar a Constituição, o Supremo não precisa ser provocado, ele mesmo atropela sozinho. Mas no caso da Organização dos Estados Americanos, já poderia ter se manifestado. Por muito menos você já viu manifestação da OEA sem provocação, quando você tinha um movimento num país em que, por exemplo, afrontava a lógica democrática. Agora, porque a direita... E vamos lá, o fato de ser a direita ou não é um detalhe. A denúncia em si já é básica, ela está evidente na história do país, na história contemporânea, nos fatos com os quais convivemos todos os dias. A Constituição brasileira é vilipendiada diariamente por quem deveria guardá-la. Jornalistas perseguidos com contas bloqueadas. Se isso não é autoritarismo, se isso não é ditadura, é o quê? Se isso não é afronta à liberdade de expressão, mas, de novo, a OEA agora está descobrindo esse fato? Bom, enfim, mais antes tarde do que nunca, Paula. Do que ainda mais tarde, né? Do que ainda mais tarde, perdão. Alexandre Garcia hoje conosco. Alexandre, seja muito bem-vindo. Deixa eu só aproveitar antes de ouvi-lo, Alexandre, vou repetir aqui novamente o e-mail, porque as pessoas, os brasileiros, podem também contribuir com informações sobre o tema, sobre a liberdade de expressão, enviando um e-mail para esse endereço aqui, CIDH expression com S só, @oas.org. Está aqui então na tarja para quem nos acompanha também. Alexandre, quero ouvi-lo. Piotto tocou nesse ponto, que a OEA não precisaria ser provocada, nesse caso foi. A direita brasileira levantou a mão, apontando os casos de violação à liberdade de expressão que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. E aí também lhe faço mais uma pergunta: o que pode acontecer de concreto após essa visita da OEA ao Brasil, Alexandre? Boa noite, Paula, Ana, Piotto. Estava ouvindo você, Piotto. E eu assino embaixo do que você acabou de dizer, né? Agora eu pergunto, né, vão ficar aqui do dia 9 ao dia 14. Eles vão chegar dia 9, já vão embarcar dia 14, vão ficar 10, 11, 12, 13. Eles vão a algum boteco, conversar com as pessoas, vão dar uma caminhada nas ruas, ou eles estão com tudo marcadinho, vão visitar o ministro das Comunicações do presidente da República, o Ministério de Relações Exteriores, que mais? Vão visitar marcaram alguma coisa com a Oeste? Comigo não marcaram nada, para perguntar para o Piotto o que ele está sentindo. Eles poderiam até economizar a passagem, pegar um avião em Washington e descem na Flórida.
E aí perguntam para o Lacombe o que ele está fazendo lá, para o Constantino por que ele está lá, para o Paulo Figueiredo por que ele está lá, né? Já terão o relatório pronto, né? Porque é tão óbvio, é tão claro, né? Como o Piotr disse, será que não estavam vendo nada, precisa alguma movimentação? Ou isso vem assim com uma tarja oficialesca, vem uma tarja de chapa branca para fazer um relatório, para dizer que estava presente, né? Pouca gente deveria estar alheia a isso, inclusive aqui no Brasil, e principalmente a OAB, por exemplo, os democratas desse país, os que falam de liberdade de expressão, os que querem liberdade, né? Eu não estou ouvindo o grito deles, né? E as coisas vão tomando a liberdade de expressão das pessoas e as pessoas vão achando que isso é normal, não é. Tiveram um choque com o Trump lá, porque vinham tomando a liberdade, se adonando do pensamento das pessoas, como fazem nas escolas de crianças, vão se adonando do pensamento, porque tem que começar nas novas gerações, né? Totalitarismo não se faz assim, como se fez em 1917, de uma hora para outra. Hoje vai aos poucos. Então, eu não sei, eu estou cético em relação à visita dessa Comissão de Direitos Humanos da OEA. Pessoal, o que estamos vendo aqui é um verdadeiro terremoto político e jurídico. A OEA vem ao Brasil para avaliar a liberdade de expressão, enquanto o ministro Alexandre de Moraes enfrenta a possibilidade real de ser preso nos Estados Unidos da América, caso viaje para lá. A pergunta que fica é: até que ponto a liberdade de expressão no Brasil está sendo violada? E por que precisamos de organismos internacionais para chamar a atenção para algo que já deveria ser óbvio? A situação é grave. Jornalistas perseguidos, contas bloqueadas e a Constituição sendo ignorada. Agora, com a ameaça de prisão de Moraes nos Estados Unidos, a coisa ficou ainda mais séria. Será que isso é só o começo de uma virada de jogo? Ou será que estamos vendo o fim de um ciclo de abusos de poder? E você, o que acha? Acredita que a OEA pode trazer mudanças reais? E sobre Moraes, será que ele vai encarar o risco de viajar para os Estados Unidos? Deixa nos comentários sua opinião. Não se cale, o Brasil precisa da sua força.